comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Nós sabemos que Deus nos deu estágios da nossa vida. E assim como uma criança nasce e ela é bebê, depois ela é criança, e assim até na vida adulta, e a envelhecer até partir desta terra. Assim também nós, como cristãos, também temos os nossos estágios e precisamos estar adequadamente nesses estágios. E Deus é poderoso e tem nos abençoado para que nós possamos estarmos adequadamente. Hebreus capítulo 5, o escritor diz assim no versículo de número 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus. Versículo de número 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Podemos assentar. O escritor aos Hebreus, escrevendo à igreja, ele diz que existia uma meninice instalada no meio da igreja. Meninice tal essa que as pessoas não conseguiam mais discernir o bem e o mal. Mas não no outro, mas em si mesmo. Eles não conseguiam mais ter uma autovisão. Ele diz: infantilidade essa que eu tive que retroceder, eu tive que dar leite a vocês, porque vocês já deveriam ser mestres pelo tempo. Diga, o tempo fabrica mestre. O tempo qualitativo dos quais nós aproveitamos em Deus e todas as oportunidades, o tempo de rir, de chorar, o tempo de perder, o tempo de abraçar, o tempo de afastar-se de abraçar, o tempo e todos os exercícios dos quais somos participantes dele, nos faz mestres. Somos mestres. Mestres para discernirmos, mestres para aproveitarmos oportunidades. E nós vamos falar de um homem que é muito bem conhecido de todos nós, que se tornou um apóstolo, e ele teve a sua trajetória na sua vida. Eu quero que você vá comigo em Lucas, capítulo 5. Ele já havia tido um contato com Cristo prévio, mas agora ele tem uma experiência com Cristo, junto com o seu chamado para o discipulado. Lucas, capítulo 5. Jesus estava na praia, pregando, e a multidão estava apertando. Então Jesus sente necessidade de ter uma condição de poder falar ao povo. E a Bíblia diz que ele observa e vê 2 barcos lavando a rede. E um dos barcos era de Simão Pedro, de seu irmão André. E a Bíblia diz que Jesus pede o barco de Pedro para usá-lo como um púlpito, como um meio de poder falar e a multidão ouvir, onde o vento poderia levar a voz do Senhor, e então toda a multidão ficar satisfeita com a pregação. E Jesus prega, e é interessante nesse texto, eu gosto muito dessa passagem. Pedro não leva em consideração o cansaço da noite toda, que você sabe que ele trabalhou a noite inteira. Pedro não leva em consideração a frustração. Naquele momento, ele só ouvia Jesus falar. Você imagina o privilégio daquele homem, ouvindo o Senhor Jesus falar, depois de uma noite inteira de trabalho e nada de resultado, nada de pescaria. Mas ele ouvia o Senhor Jesus,
vencendo o sono, vencendo o cansaço, vencendo o estresse, vencendo a frustração, ali simplesmente servindo. E quando Jesus acaba a pregação, Jesus olha para Pedro e diz: vamos pescar? Ainda dentro do barco. Aí Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, nós somos pescadores e trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas sabe o quê? Eu ouvi a sua palavra. Eu creio nessa palavra. E sobre a sua palavra, a tua palavra, eu vou lançar essas redes. Ele diz: eu não confio na minha experiência agora. Eu não acredito nas minhas suposições. Eu só quero continuar crendo do jeito que eu estou agora. Eu quero levar a palavra do Senhor para as condições humanas. Eu quero migrar a sua palavra para as minhas práticas diárias. Eu não quero que essa palavra perca-se nos ventos que a levaram. Eu não quero que essa palavra seja uma questão de púlpito, uma questão de igreja, uma questão de domingo à noite. Eu quero que esta palavra seja lançada sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas experiências, sobre as minhas frustrações. Sobre a tua palavra, eu lanço as minhas redes. As redes são minhas, mas eu não vou lançá-las segundo a minha experiência, segundo a minha capacidade, segundo aquilo que eu sei. As redes são minhas, mas a palavra é tua. Será que eu e você temos feito isso? As redes são nossas. Nossa é a experiência, que muitas vezes não funciona. Nossa é a arrogância. Nossa é, muitas vezes, a teimosia. Nossa é a frustração. Mas a palavra é dele e é sempre dele. A palavra continua sendo dele. O que acontece conosco é que muitas vezes, em períodos, em circunstâncias, em situações, nós nos esquecemos que a palavra é dele. E o próprio Pedro escrevendo diz: ora, todas as coisas foram feitas por meio da palavra de Deus, e nada do que existe foi feito sem ela. Ele teve essa experiência íntima em sua vida, ele creu na palavra. As redes continuam sendo minhas, as redes continuam sendo suas, mas a palavra é dele, e sempre é dele. Eu tenho a frustração, e você também. Eu tenho a má sorte e você também. Eu tenho as dores e você também. Eu tenho as ideias, os planejamentos e você também. E tudo isso muitas vezes boicota ou é boicotado. Mas a palavra é dele. E quando nós tomamos tudo isso, quando já estávamos lavando as nossas redes e dizemos: a rede é minha, mas a palavra é tua e eu creio. Então ele lança as redes e acontece uma pescaria maravilhosa. Os peixes já estavam longe dali. Jesus chama-os de volta. E eles são chamados para morrer por um milagre. Existem muitas coisas que acontecem por causa do seu milagre. Milagres acontecem conosco e em nós todos os dias. Hoje, por você ter acordado e estar vivo até agora, íntegro, isso é um milagre. Todos os milagres que você tem vivido, todos os milagres que você tem desfrutado, custa, é trabalho para o reino dos céus. Deus tem trabalhado para que eu e você desfrutássemos dos nossos milagres. Por isso, não há desculpas para que eu e você não sejamos totalmente agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Pedro ainda era novo nessa questão de intimidade com o Senhor Jesus. E quando ele olha aquele milagre como um pescador, ele sabia o que estava acontecendo, ele faz algo que deveria ter continuado fazendo. Existem coisas que eu e você fizemos há um tempo atrás, que deveríamos continuar fazendo. Por exemplo, chorar quando ouve uma canção e essa canção toca o seu coração.
Abrir o seu coração diante de uma palavra que fala contigo e recebe de você toda a sua devoção, todo o seu ensejo. Olhar para alguém sem analisar, mas olhar alguém com amor. Quantas coisas que nós fazíamos e que não fazemos mais. Respeitar as pessoas e honrá-las, dar a elas a honra que lhes é devida. Não ultrapassar limites, coisas que muitas vezes Satanás, ao derredor, como o próprio Pedro diz, consegue fazer com que alguns de nós saiamos dos nossos limites. Pedro olha para o Senhor Jesus, e ele, dentro do barco, se prostra diante dele, ali dentro do barco. Eles não estavam na praia, ali dentro do barco mesmo. Pedro se prostra diante do Senhor Jesus, e ele diz duas coisas. Uma era equívoco, e a outra era milagre. Vamos ver se você discerne. Equívoco e milagre nessas duas frases. Ele diz assim no versículo de número 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Equívoco, ausenta-te de mim. Milagre, eu sou um homem pecador. Ninguém consegue chegar a essa conclusão, senão pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias, nós somos levados pelo Espírito Santo. A lei do convencimento. Eu já disse a você e vou repetir. A maior obra do Espírito Santo de Deus na igreja, desde o início dela até o final, a volta do Senhor Jesus, é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. A maior obra do Espírito Santo de Deus é convencer os crentes. E eu quero dizer que alguns de nós éramos muito mais fáceis de sermos convencidos no primeiro dia que colocamos um pé dentro de uma igreja do que agora. Muitos de nós, o primeiro dia que chegamos na igreja, fomos muito mais fáceis de sermos convencidos do pecado, porque somos pecadores, da justiça. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter salvação, e do juízo, todos nós estaremos diante dele para pagarmos, ou retribuirmos, ou recebermos, ou pagarmos, ou então ouvirmos, segundo as obras das nossas mãos. Ninguém escapa disso. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quem de nós éramos muito mais quebrantados, muito mais sérios, muito mais responsáveis, muito mais devotos antes do que agora? Essa é uma grande pergunta que fazemos a todos nós. Será que temos em nossa história de cristianismo dias em que éramos mais amáveis, mais quebrantados, mais consagrados, mais santos, mais devotos, mais inteirados, mais ávidos pela presença de Deus? Será que nós estamos esfriando e não estamos dando conta disso? Será que nós estamos ficando cada vez mais distantes do nosso maior projeto, que é a presença do Senhor? O que nos norteia e o que nos dá a noção da proximidade com Cristo? O que te dá a noção? Pedro diz um equívoco: ausenta-te de mim, porque ele veio para buscar os que são pecadores, os que são perdidos, e transformá-los. Isso é um equívoco. Ele não vai se ausentar de ninguém porque é pecador. Ausenta-te de mim, sou um pecador. Isso é um milagre. Pedro inicia uma jornada de crescimento. Aqui você olha um homem que está descobrindo, e esse é o período de consciência. Qual é o período de consciência? É o período onde que você vê Cristo e consegue se ver. Você vê Cristo e consegue se ver. Você sabia que eu e você nunca podemos deixar esse período de consciência? Pedro valoriza a palavra e despreza o cansaço. Ele tem a consciência de quem é Jesus, e então ele consegue entender quem ele era. Pedro era um grande candidato à intimidade e à comunhão com o Senhor Jesus.
Diga comigo, candidatos à intimidade devem ser conscientes. O que me habilita e o que te habilita a continuarmos na intimidade com Cristo é a consciência do quanto precisamos de Deus, do quanto não somos nada sem o Senhor, do quanto a minha ou a sua inteligência ou a nossa capacidade não é nada diante dele. É essa consciência que nos garante um lugar, é essa consciência que nos garante um lugar de intimidade com ele. Jesus tinha 12 e tinha 3. Jesus tinha 70, Jesus tinha centenas, Jesus tinha milhares, mas Jesus tinha 3, Jesus tinha 12. O que eu e você precisamos para garantirmos a nossa intimidade com ele é a consciência de quem é ele. Eu quero dizer para você o que é temor. Temor não são esses dogmas e costumes. Você sabe como é que você vê o temor num crente? Quando você o vê respeitando uma autoridade, ele tem temor. É quando você o vê praticando as boas obras, você vê temor. É quando você o vê considerando os seus irmãos, isso é temor. Você olha para um crente e você reconhece o temor dele, nele, quando você o vê em suas comunicações, interagindo com as pessoas. Temor não é você olhar alguém cultuando a Deus. Ele pode muito bem estar usando um dos seus disfarces. Temor é o nosso comportamento segredado. Temor é quando você está só diante da sua TV, diante do seu computador. Temor é quando você está sozinho na rua. Temor é quando você está viajando e ninguém está te olhando. Isso é temor. Isso é temor. E naquele momento Pedro entende, e ele é dominado por um temor. Então ele se prostra diante do Senhor. Um temor que Pedro perdeu. Será que temos perdido o temor e achando que todos nós somos iguais? Será que você tem perdido o temor? Hein? Será que você tem tratado as pessoas como qualquer coisa, como qualquer um? Será que nós temos tido considerações pelas pessoas? Será que nós temos respeitado as autoridades que Deus tem constituído? Isso é temor? Isso é temor? Um temor que Pedro perde quando começa a disputar com os seus amigos e companheiros quem era o melhor e quem era o maior dentre eles. Pedro, ao invés de subir, caiu. Quando eu e você perdemos o temor, quando eu e você perdemos a noção e a interpretação daquilo que podemos e não podemos. Temor é eu e você sabermos o que podemos e o que não podemos. Não, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Ele está acima. Ele é soberano. Porque eu devo isso a Ele. Porque eu preciso dEle. Quantas vezes os milagres, as bênçãos foram acontecendo na vida de Pedro, como alguns de nós? Pedro foi participando de uma certa elite cristã da época, e Pedro foi perdendo o temor, e Pedro foi perdendo o temor, e Pedro foi perdendo aquela noção de quem ele era. Ausenta-te de mim, que sou um pecador, sou miserável, pecador. Quando nós nos colocamos diante dele, nós somos dominados e tomados diante da glória e da grandeza dele, diante da soberania dele. Nós somos confrontados com as nossas misérias e mazelas. Então nós olhamos para ele e dizemos: Senhor, ausenta-te de mim, que sou pecador. Isso não é balela, isso não é nostalgia, isso não é melancolia, é conscientização do Espírito Santo, quando Ele nos mostra a nossa nulidade, quando Ele nos mostra a nossa enfermidade humana, a condição do nosso pecado original, no que nos transformou. Não temos condições de nos posicionarmos e apontarmos o dedo para quem quer que seja. Por quê? Porque somos cônscios da nossa situação. Por isso que quando você olha um crente, e ele aponta o dedo, e ele acusa, e ele observa, e observa, e observa, não tem temor,
Não tem temor, não tem temor, não tem temor. Degringolou como Pedro, mas não foi restaurado ainda. Por quê? Quando somos conscientes da nossa miséria, quando somos conscientes da nossa humanidade, quando somos conscientes, nós entendemos e compreendemos que precisamos dele, e que por mais dons que tenhamos, e por mais abençoados que sejamos, e por mais e mais e mais e mais, nunca deixaremos de suar, de ter sede, de ter fome, porque ainda somos humanos e não somos anjos. E Ele não quer fabricar anjos aqui na terra. E Ele não quer formar anjos. Ele quer homens e seres humanos, para que Ele vá crescendo e transformando seres humanos em santos. Amém. Pedro estava iniciando. E a Bíblia diz que passou-se um tempo. E milagres. Andou por cima das águas. Disse: tu és Cristo, depois tenha piedade de ti. Foi repreendido com amor severo. Arreda de mim, Satanás. E então ele entra no segundo estágio, que é a inconsciência. Primeiro estágio de Pedro, consciência. Segundo estágio, inconsciência. Pastora, como é que ele passou de consciência para inconsciência? Conforto. Como é que um crente passa de consciência para inconsciência? Conforto é pecado? Não. Conforto é bênção de Deus? É. Mas o problema é o que você faz com ele. O problema é quando nós usamos o conforto para nos envolvermos com ele de tal maneira, nos esquecendo que temos uma alma, e essa alma, ela não se sacia comendo, bebendo, dormindo e desfrutando, não. Essa alma se sacia na presença do Senhor. Pedro foi levado a um período de inconsciência. Ele não conseguia mais entender quem era. Ele achou que ele era perfeito. Ele achou que estava pronto, ele achou que podia. Eu quero que você vá comigo em Lucas 22. Pedro achou que sabia tudo. Eu quero perguntar uma coisa para você. Às vezes nós usamos algumas frases nostálgicas, dizendo coisas e na verdade a gente faz outra. Às vezes a gente usa frases como, por exemplo, eu não sei nada, Deus sabe tudo. Mas quantos de nós nos portamos inadequadamente? Eu não sei nada sobre a minha vida e você não sabe nada sobre a sua, só Deus sabe tudo. Só Deus sabe tudo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus faz uma obra maravilhosa a Pedro, e Pedro não tinha nem consciência disso. Satanás pede Pedro para Deus, para provar o quanto Pedro era falho, o quanto Pedro era débil. Mas ele não pede só Pedro, ele pede os 12. Jesus olha e diz assim: Satanás vos pediu, ou seja, pediu vocês, mas eu roguei por ti, Pedro. Quem sabe o maior interesse de Satanás era em Pedro, quando ele pediu, então tá, os 11 não, os 10 não, mas pelo menos Pedro, deixa em Pedro. Jesus disse: não. Mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, ou seja, de verdade, você vai o quê? Fortalecer os seus irmãos. Pedro olha para Jesus e diz assim: equívoco, Senhor. O que fez Pedro? Aquele Pedro de Lucas 5. Lucas 22. O que fez Pedro se tornar uma pessoa assim? Será que faltou para ele algum problema, alguma doença incurável, alguma situação? Não faltou nada. Sogra doente, curada. Até dinheiro do tributo, vai lá pescar. Não faltou nada. Tudo ele tinha. Tudo ele tinha. E ele perdeu a consciência. Eu queria perguntar algo a você. Como está a sua consciência? Como está a sua consciência? Do quanto você precisa do Senhor?
do quanto você depende dele, do quanto você e eu precisamos da misericórdia e da graça dele. Pedro perde a consciência sobre Jesus e sobre si mesmo. E ele disse: por ti eu morro. Você sabia que ele acreditou naquilo? O pior é que a gente acredita na nossa mentira. Isso é o pior de tudo. Pedro acreditou. Ele acreditava que ele era capaz. Mas se o próprio Senhor Jesus estava dizendo o contrário, quem é que tinha razão? Quem é que sabe tudo sobre você? Você ou Jesus? Será que o seu norte, as suas considerações sobre você e aquilo que você pensa, tem raiz onde? No seu sucesso? Na sua inteligência? Nas suas bênçãos? Nos seus dons? No seu cargo? Na sua performance? Na sua fama? Ou será que Deus tem dito a você aquilo que realmente é? Deus tem dito a nós aquilo que realmente Deus sabe e vê. Pedro confronta o próprio Criador da vida, dizendo que Jesus não sabia de nada e que ele sim sabia de tudo. Eu não sei de nada e nem você sabe de nada e por isso não podemos agir como se que soubéssemos. Estamos aprendendo todos os dias. Estamos ouvindo ele todos os dias, estamos entendendo todos os dias, somos ávidos todos os dias e olhamos para ele e dizemos: fala que a tua serva, fala que o teu servo ouve, me ensine a ser pai, a ser mãe, a ser amigo, me ensine a ser funcionário, a ser patrão, a ser cristão, me ensine, eu quero aprender, Senhor, me ensine. Pedro já dominado pela religião, Pedro já dominado por aqueles dons e por aquela fortuna que é o evangelho, ele diz: não, equívoco, e ele diz assim em 22, versículo de número 33, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até prisão e morte. Pronto. O que você pensa de você? Somos os nossos piores inimigos quando dizemos que sempre estamos certos. Sabia? Somos caçadores de chavões. Não só na pregação, mas na vida. Ficamos buscando chavões que nos favorecem. Ficamos buscando afirmações que nos favorecem. Ficamos buscando circunstâncias e situações. Sabia disso? Que existem pessoas que estão totalmente dominadas por um preconceito humano, fermentado por algo maligno, e ela fica buscando na palavra chavões que reafirmem aquilo que é maligno e negativo. Não existe dentro do coração dela uma abertura dizendo: Deus, fala comigo, e arranca, porque isso não vem do Senhor. Amargura, ressentimento, ódio, individualidade não vem do Senhor. Rebelião e soberba não vem do Senhor. Mas muitos de nós ficamos buscando, não só na palavra, como os heréticos fazem, mas na vida, oportunidades para nos desculpar, oportunidades para dizermos para a vida o quanto estamos certos. Seja Deus verdadeiro e nós mentirosos. Ele é verdadeiro, Ele é a verdade, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não vamos nos pautar nas nossas mentiras e nos nossos equívocos. Não vamos nos pautar nas nossas considerações sobre nós. O que sabemos sobre nós é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Por isso nós precisamos dele todos os dias. E eu não preciso saber muito sobre mim. E você não precisa saber muito sobre você. Precisamos saber o suficiente. Que nada somos sem ele. Que dependemos dele, que precisamos dele, que somos salvos por causa dele, e que o amor dele é que nos faz diferentes, e que somos todos falhos, todos humanos, todos carentes e dependentes da graça dele. Não precisamos saber muito sobre nós, mas precisamos muito dele, da graça, da misericórdia, do favor. É disso que precisamos. Todas as complexidades da sua vida vêm de todas essas confusões que existem na sua mente. Não fique buscando na vida
oportunidades para se desculpar, para se justificar. Olha como estava certo, olha como isso, olha como aquilo. Não passe pela vida julgando, apontando, buscando pequenos tijolos ou pequenos caixotes para você subir em cima. Vamos andar verdadeiramente nesse chão que ele pisou. Não busquemos pequenos patamar para que nós nos elevemos em uma situação. Oba, dessa vez eu ganhei do cônjuge. Oba, dessa vez eu ganhei desse irmão. Oba, dessa vez eu ganhei. Vamos parar com isso. Nós precisamos ganhar. É da velha criatura que há em nós. É da carne que existe em nós. É disso que precisamos ganhar. Precisamos ganhar ao olhar para alguém, ao fazer algo que contraria o nosso querer, que contraria a nossa vontade. Paremos de ficarmos buscando situações na vida dos quais vamos usar para nos desculpar. Chega de equívoco. Equívocos longe da humildade. Alucinado com os milagres. Ia cair nas ciladas do próprio coração para aprender não mais confiar nele. Jesus fez com Pedro o mesmo que Deus fez com Ezequias. Deixou ele para ele contemplar o que havia no próprio coração. Eu quero dizer uma coisa para você. Está escrito, não confie no seu coração. Não confie no meu coração, não confie no seu coração. Não confiemos nos nossos corações. A nossa confiança é do Senhor. Porque se confiarmos no nosso coração, Deus nos deixará, para que provemos o quanto o nosso coração é enganoso. Quero que você vá comigo agora em João capítulo 21. Quero falar sobre o terceiro estágio. João 21. Passa-se agora culpa, condenação, tristeza, frustração, abatimento, lágrimas amargas. Ele nega Jesus. E o galo canta. E agora ele estava pescando e nada havia apanhado. Então Jesus aparece na praia sem ser reconhecido, dizendo: irmãos, vocês pescaram? Tem de alguma coisa a comer? Disseram não. Lance a rede do lado direito. De repente lançaram a rede e vieram cheias de grandes peixes. E então João olha e diz: é o Senhor. Então eles chegam lá e a mesa está posta. Você pode imaginar a cena? Jesus já estava com o peixe, com o pão, e agrega o pão e o peixe da milagrosa pescaria, outra milagrosa pescaria. Aquele silêncio, não há conversa, não há nada. Diga, a mesa é posta, mas o confronto é necessário. Você nunca vai comer da comida dele sem ele confrontar você. Sabia disso? Porque o confronto é saúde. E eles comem, então chega a hora do diálogo particular com Pedro. Pedro, o hebraico original, tu tens carinho por mim? Tu tens carinho por mim? Pedro diz, eu te amo profundamente. E no início do diálogo, no versículo 15... depois de terem jantado, Jesus disse a Simão, Simão, filho de Jonas. Jesus tinha mudado o nome de Pedro, de Simão, colocou Pedro ou Cefas. E Jesus o chama como o nome do seu nascimento. Jesus, filho de Jonas, ama-me mais do que estes. Vamos falar o seguinte, primeira hipótese. Amas-me mais do que estes barcos, do que essas redes? Amas-me mais do que estes seus companheiros? Ou então, Pedro, me ama mais do que estes aqui, estes seus companheiros? Você, o teu amor por mim é maior do que o deles por mim? Sim, Senhor. Jesus não pergunta para Pedro se Pedro chorou muito, se Pedro jejuou muito naquele período, se Pedro contou o seu testemunho, contou e não. Ele disse algo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. E aconteceu. Pedro estava ali. Ele disse, você me ama. Eu quero dizer uma coisa para você. É muito bom ter uma boa fé. Mas uma das coisas que você precisa ser
de uma forma garantida, é cumprir o primeiro mandamento. É amá-lo. E depois, amá-lo. E continuar amando, amando, amando. E se houver sacrifícios e abnegações, você o ama. E se houver luta e batalha, você o ama. E diante de todas as bênçãos, você o ama. E diante de toda a vida, você o ama. E diante de toda a adversidade, você o ama. E você só o ama. E quando você chega no final da sua vida, alguém perguntar para você, de tudo que você viveu em Cristo e por Cristo e com Cristo, o que de mais significativo foi para a sua vida, e você vai olhar e você vai dizer, eu o amei. Porque é o que vale. É o que vale. É o que vale. No barco ele se desponta, tendo fé, e sai e cai, afunda quando sente o vento. Quantas vezes a nossa fé naufraga, nos faz naufragar porque vai embora. Quantas vezes a nossa alegria tira férias. Quantas vezes o nosso ânimo pede licença. Quantas vezes o nosso entusiasmo vai embora. E quem é que nos abraça nas horas escuras da vida? E quem é que está conosco ministrando sobre os nossos corações, se não é o nosso amor por Ele? Você olha para ele e diz, eu estou sofrendo, estou perdendo, estou isso e aquilo, mas eu te amo. Tu és a minha vida. Eu estou sozinho, frustrado, abandonado, mas eu te amo. Tu és a minha vida, porque é o amor por ele que fica. E é o amor por ele que vai chamando cada um dos adjetivos que a alma precisa. Cada um, vem ânimo, volta, vem alegria, vem fé, vem paz, vem paciência, volta tudo para o devido lugar. Por quê? Porque a fé, mas o maior de todos, é o amor. A fé fica, a profecia fica, mas o amor sobe. O amor é para sempre. O meu amor por ele eu vou levar junto comigo. No dia do meu encontro, o seu amor por ele, você vai levar com você no dia. Viu? Eu me lembro daquela mulher, diante de tantos convidados ilustres, que chega por detrás dos seus pés e chorando, derrama o óleo, roubando a cena. Ela o amava mais do que todos. Você vai ficar impressionado no reino dos céus, impressionado ao ver naquele dia pessoas anônimas dentro da igreja, mas que o amavam desesperadamente. Anônimas aos seus olhos, anônimas aos nossos olhos, mas naquele dia, amantes apaixonados e desesperados, que ao redor de suas camas derramavam o seu coração e as suas lágrimas de amor, que abnegavam a sua vida, renunciavam à sua existência por amor a Ele. O céu vai nos causar muitas surpresas. Pedro, volta à consciência. Pedro sentiu o gosto amargo do engano, o gosto amargo da soberba, e volta à consciência. E na segunda vez, ele diz assim, responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, no versículo de número 17, ele diz assim, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Naquele dia, se eu entendesse que tu sabes tudo, eu não me colocaria naquela situação ridícula. Ridícula. Eu olhar para o Senhor e dizer que não, que tu estavas equivocado e que eu estava pronto. Tu sabes tudo. Eu quero dizer para você, qual foi a prova que Jesus deu a Pedro para que ele pudesse pôr em prática a soberba dele? Aqui, a partir do versículo 15. Você consegue identificar? Jesus deu de bandeja para ele uma oportunidade para ele se ensoberbecer. Jesus disse assim, Pedro, tu me amas mais do que estes? Oh Senhor, eu te amo mais do que João, mais do que Tiago, mais do que.
Ele foi sucinto e disse: sim, Senhor, eu te amo. Ponto. Ele não entrou em detalhes. Aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Aprendeu a não querer se evidenciar, não querer aparecer, não querer usar a soberba, não querer fazer uso. Jesus deu de bandeja para ele. Pedro, tu me amas mais do que este fosse o velho Pedrão, hein? Ô, Senhor, claro que eu te amo mais. Eu te neguei lá, mas eu... Não. Sim, Senhor, eu te amo. Ponto. Eu te amo. Ponto. Quero falar do último estágio. Vá comigo em 2 Pedro, capítulo 3. Agora, passa-se 2 Pedro, capítulo 3. A maior experiência da vida de Pedro, o seu batismo no Espírito Santo de Deus. E aquele homem acovardado, intimidado, escondido em um cenáculo, sai para fora e prega, e prega. E muitas, e muitas, e muitas almas se salvam. Aquele homem agora, que de consciente para inconsciente, e depois para consciente, agora para um homem santo. Por quê? Porque não tinha falhas? Não. Porque santo é aquele que pensa no céu. Santo é aquele que gosta do céu. Santo é aquele que quer ir para o céu. Nós tínhamos que entender corretamente o sentido de santidade. Santidade e santos são aqueles que não veem a hora de ir para o céu, que gostam do céu, que olham para o céu e que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eles querem o céu. E quando eles pensam na volta do Senhor Jesus, eles anelam e desesperadamente ardem por ir para o céu. Esses são os santos. Eles não têm medo de morrer, não que sejam suicidas. Eles estão preparados. E eles estão trabalhando para isso. Todos os dias eles trabalham para o céu. Todos os dias eles são revigorados para o céu. A Bíblia diz agora um Pedro cheio do Espírito, um Pedro experimentado, um Pedro já amadurecido, de consciente para inconsciente e volta a consciente agora para um homem santo. Ele diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro fala sobre a volta do Senhor Jesus, que alguns veem por tardia, mas ela não é tardia, ela virá na hora certa. E nós estamos felizes porque nós somos uma geração que temos visto muitas coisas acontecerem. Muitas perseguições no Evangelho, muitos terremotos, muitas apostasias, muitas heresias, muitos anticristos. E nós somos uma geração privilegiada, porque estamos vivendo tempos assim. Estamos vivendo tempos em Mateus 24, que tem se cumprido muitas das profecias. Uma delas para a igreja, onde o amor se esfriaria. E nós estamos vivendo essa profecia. Estamos vivendo a profecia de Mateus, onde, por parábolas, o Senhor Jesus explica que a parábola do talento, alguns enterrando o seu talento, outros, parábola das virgens, sem óleo e assim por diante. Estamos vivendo tempos maravilhosos, tempos onde o óleo é escasso, tempo onde as pessoas têm enterrado o talento e pensado em tudo, menos no céu. Nós estamos vivendo dias finais, dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, onde os inimigos seus não têm sido o estranho, mas têm sido os da própria sua casa. Sua própria casa tem sido os seus inimigos. Perseguição, angústia, tristeza, dor. Hoje as reclamações das pessoas são dores domésticas, dores dentro dos lares. Temos vivido dias finais, dias difíceis, dias onde para você estar perdido, você não precisa estar no mundo. Você pode estar perdido dentro da igreja, porque o próprio Senhor Jesus diz que se amontoariam pessoas
E Paulo confirma, e Pedro confirma, que as heresias e os anticristos estariam à moda. Dias felizes, o meu e o seu, onde pessoas amariam a si mesmas e estariam dentro da igreja para fazer a sua própria vontade. Pessoas gostariam de, Jesus diz, que elas iriam querer estar na igreja, mas viver com um pé na igreja, conhece esse ditado, e um pé no mundo, servindo a dois senhores. Seja bem-vindo a 2018, e é o que está acontecendo. Pessoas que o Senhor Jesus é para eles uma religião de domingo, é para eles alguém estranho, que eles buscam como dá e amam como podem. Você não é feliz por viver um tempo desse? Um tempo onde o amor se esfriou. Um tempo onde as pessoas querem usar a religião para se sentirem bem. Querem fazer uso da religião como um curso de autoajuda. É o que as pessoas têm buscado na religião. E Pedro diz no versículo 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Que tipo de pessoa convém eu ser e você? Versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. O que estamos fazendo para apressar-nos para o dia da vinda do Senhor Jesus? O que temos feito para isso? Ele diz assim, em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Diga glória a Deus. Por isso, amados irmãos, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Diga glória a Deus. Você vê um Pedro que começa bem, continua ruim e termina no ápice, falando do céu. Essa é as últimas palavras de Pedro na sua segunda carta. Sobre o céu, sobre o céu, sobre o céu, sobre o céu. O homem que aprendeu que Jesus sabe tudo. Um homem que aprendeu que é pecador e falho e que precisa do Senhor Jesus. Um homem que entendeu que o amor por Cristo é mais que tudo. Você sabia que o seu amor por Jesus vale mais que tudo? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E você pudesse, neste momento, ser só dele. Só dele. Por alguns minutos, só dele. Nada de trabalho, nada de família, nada de necessidades, nada de nada. Só dele neste momento. Você pode ser só dele agora? Só dele? Só dele? Você pode ser só dele neste momento? Só dele? Como vai o seu amor por ele? O seu amor por ele? Como vai o seu amor por ele? Jesus, quando chama Pedro, sabia de tudo. Dos erros, das falhas, das debilidades. Sabia de tudo. Quando Jesus chamou você, Jesus sabia de tudo. Sabia de tudo. E Ele continua sabendo de tudo aquilo que vai vir. Ele continua sabendo de tudo. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. E eu não quero mais que você fique inconsciente desse jeito. Eu quero que você olhe para dentro de você e perceba o quanto o seu pecado tem afetado a sua vida. O quanto a sua vontade tem feito você perder. Eu tenho rogado por você. Eu tenho intercedido por você, diz o Senhor. E você precisa entender isso. E você precisa compreender isso. Volte à consciência, diz o Senhor. Reconheça
Reconheça o quanto você precisa de mim. Reconheça. Volte à sua consciência. Quem sabe a sua soberba, a sua frustração tem tirado você de mim, diz o Senhor. Mas pelo meu Espírito, volte à minha presença. Arrepende-te. Arrependa-te. Eu sou o Deus perdoador. Arrependa-te. Volte à consciência. O que tem te amarrado, o que tem te aprisionado, o que tem te mantido distante de mim? Quais são as verdadeiras causas? Quais são as verdadeiras causas do teu afastamento? Quando Pedro diz inicialmente: afasta-te de mim, Senhor. Foi Pedro que tentou afastar-se de Jesus e Jesus não permitiu. Jesus foi buscar Pedro de novo, assim como te busca de novo. Você que está se afastando dele porque falhou, porque errou. Você que está se afastando dele porque deu vazão à carne, porque permitiu que coisas falassem mais alto. Ele está dizendo: eu vim te buscar em meio à sua fracassada pescaria novamente. Eu vim te buscar. E eu só te pergunto isso: você me ama?